Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, nós falaremos sobre o tópico List and Dict Comprehension. Então, gente, a compreensão de listas e de dicionários, ou List and Dict Comprehension, é uma característica poderosa do Python que permite criar listas e dicionários de maneira concisa e eficiente. Trata-se de uma ferramenta fundamental para quem trabalha com a linguagem, especialmente em aplicações que lidam com grandes volumes de dados, como a ciência de dados, pois pode ajudar a tornar o código mais legível e eficiente. Nesse vídeo aqui, especificamente, nós falaremos sobre o primeiro tópico, List Comprehension, certo? No segundo vídeo, no próximo vídeo, a gente vai estar falando do Dict Comprehension, mas você vai perceber que se você entender bem a ideia do List Comprehension, o Dict Comprehension não é tão complexo assim, tão mais complexo assim. Então a ideia essencialmente será a mesma. Então, gente, aqui eu vou utilizar a seguinte metodologia. Vamos trabalhar com 3 exemplos nesse vídeo, só que cada exemplo nós vamos fazer de 2 formas. Da maneira usual, como a gente vem fazendo, usando for, usando indentação, e da maneira por list comprehension, que é uma maneira que a gente vai ver bem mais compacta. Então, primeiro exemplo aqui, gerando uma lista de maneira usual, com indentação, versus list comprehension. Então, como eu falei, nós vamos ter a maneira usual e usando list comprehension. Então, aqui eu tenho um código que ele faz o seguinte. Eu tenho uma lista vazia, lista underline números aqui, uma lista vazia, e eu vou fazer com que essa lista vá aprendendo valores. Esses valores vão vir o quê? Desse for aqui. Esse for ele vai fazer essa variável de suporte x aqui, o quê? Percorrer esse range. Esse range começa em 2, vai até 10, porque fica 11 menos 1, e vai pulando de 2 em 2. O passo aqui é tamanho 2. Tá certo? À medida que eu vou passando cada um desses valores x, a minha lista números vai aprendendo, o método append aqui vai aprendendo esse valor de x. E aí depois a gente vai imprimir essa lista de números para a gente ver o que saiu. Então, executando aqui, nós temos, começa do 2, vai pulando de 2, 2, então vem 4, 6, 8, 10. Então, normalmente, se eu falar só, olha, cria uma lista que imprime todos os pares, com todos os pares de 2 até 10. Então, uma forma de você fazer seria essa aqui, tá certo? Só que aí existe o list comprehension para facilitar, quer dizer, pelo menos assim, encurtar bastante esse código aqui. Olha o tamanhozinho do código que nós temos aqui abaixo. Eu diria que se nós tirarmos a linha print aqui, dos dois, porque o print aqui ele não faz parte do código, ele é só para a gente ver o resultado final, tá certo? Esse código aqui ele tem 3 linhas, tem uma função, tem indentação, e esse aqui não, basicamente uma linha só. Então, lista números igual. Então, a lista números já vai aprender a lista que a gente quer. Então, aqui eu vou ter x for x in range, é o mesmo range, Então, o que ele está dizendo aqui? X para x no range 2, 11 com passo 2. Então, perceba que nós temos aqui um código muito mais curto do que o de cima. Uma dica, gente, nesse caso da list comprehension, tente ler o código em português, ou seja, x para x no range. Então, for é para, o in é no, a gente pode pensar, quando eu estou falando que algo está interno a um objeto, então eu uso o in. Então, nesse caso que eu percebo, ficou um código bem mais curto do que o código aqui de cima, esse caso aqui. Então, executando aqui, temos a mesma lista. Tá certo? Segundo exemplo, gerando uma lista com múltiplos de 5 de maneira usual versus list comprehension. Então, mesma forma, maneira usual, aquela que normalmente a gente faria, e depois o list comprehension. Então, aqui, eu tenho uma lista de números, tá certo? E aí, dentro dessa lista de números, eu tenho números que são múltiplos de 5 e números que não são. Eu gostaria muito de pegar dessa lista somente aqueles que são múltiplos de 5. Então, eu vou criar uma lista vazia para armazenar esses caras. Eu vou chamar de lista múltiplos. E eu vou usar um loop for e um condicional. Porque eu vou ter que passar por esses caras e verificar se ele é ou não divisível por 5. Tá certo? Então, eu vou botar for x em lista números, ou seja, para x na lista de números, que é aqui, o x vai percorrer esta lista aqui. Eu vou fazer o seguinte. Se, que é o if, se o resto da divisão de x por 5 for igual a 0, igualzinho duplo, que é igual de verificação, então aqui dentro
né, nós vamos ter o quê? O lista múltiplos, que é essa lista vazia, que vai aprender o valor de x. E no final vamos imprimir essa lista, né, com esses números aprendidos, com esses múltiplos de 5. Então, ó, executando aqui, nós temos 0, 15, 20 e 30, que são exatamente os múltiplos de 5 que nós temos aqui. Ó. O 0 é um múltiplo de 5, está aqui. O 12 não está. O 15 é um múltiplo de 5, está aqui. O 20 está aqui. O 21 e o 27 não estão e o 30 está aqui. Aí, vamos agora para a list comprehension. Então, no caso da list comprehension, essencialmente, a entrada original não tem jeito, ela tem que estar aqui, tá certo? Nesse caso, a minha lista de números, a qual eu vou percorrer e vou selecionar só os múltiplos de 5, então ela está aqui. Só que essa parte aqui do código, ó, que nós usamos 1, 2, 3 linhas, né? Usamos uma função aqui, append, né? Você vai perceber que ele vai estar bem curtinho aqui, ó. Nós não vamos mais, né, estar utilizando a função append, né? Já encurtou pelo menos no caso da função. Além disso, claro, escreveu esse código aqui numa única linha, né? Então, assim, você percebe, né, que é um código muito mais curto. Claro que vamos agora entender, né? Porque aqui está escrito assim, mas o list comprehension, a princípio, pode ser uma coisa um pouco complicada da gente estar utilizando. Mas aí com a prática a gente vai melhorando, né? Vai criando mais habilidade, né? Com essa forma. A gente também pode saber fazer o quê? Ter o nosso código escrito nessa forma e pedir, por exemplo, o GPT para usar a list comprehension. Então, se for pertinente, ele vai dar uma refatorada no seu código, né? Usando essa metodologia. Então aqui, ó, eu tenho ó, x for, x em lista números, if x, né, o resto da divisão de x por 5 der 0. Então, no português, x para x na lista de números se o resto da divisão de x por 5 for igual a 0. Então, lendo em português fica mais fácil. Né? Então, o for é o para, né? O in é na, né? No caso, na lista, e o if é o se. Né? Então, lendo assim, não parece tão difícil. Tá certo? Com a prática, a gente vai melhorando. Então, observe que eu encurtei 3 linhas numa linha só. E, além disso, usei uma função a menos, ó. Um método a menos. Então, de certa forma, aqui provavelmente é mais eficiente do que esse aqui de 5. Claro que você não vai notar muito essa eficiência, porque o meu banco de dados aqui é pequeno. Mas quando a gente estiver trabalhando com muitos, né, com dados maiores, você pode tá tentando medir esse tempo aí e comparar, né, esses dois. A gente já viu mais atrás aí a questão lá de utilizar funções na biblioteca ou chamar a biblioteca toda. Vimos lá que tem um códigozinho para você medir o tempo. Então, você pode fazer algo parecido nessa situação aqui também. Tá certo? Então, mais à frente, a gente pode fazer um videozinho aí com essa curiosidade, para a gente saber, de fato, o quão ganho, né, o quão eficiente esse código é em relação a esse aqui. Então, ó, executando aqui, mesma lista. Tá certo? 0, 15, 20 e 30, que são os múltiplos de 5 que estão na lista nossa de entrada, né, original. Vamos para um terceiro exemplo. Gerando uma lista de palavras que começam com a letra M de maneira usual versus list comprehension. Então, aqui eu tenho a forma usual. Eu tenho aqui ó, uma lista de frutas, tá certo? Onde eu tenho abacate, banana, melancia, tomate, manga, melão, tangerina, todas essas frutas aqui. E eu queria muito filtrar, né, dessa lista aqui aquelas frutas que começam com a letra M e colocá-las em outra lista, que é a frutas prefixo, digamos assim. Né? Então, aqui é uma lista vazia, mesma ideia, né, dos anteriores. Eu tenho uma lista que vai aprender valores. A ideia do código é essa. Aí eu tenho aqui um for, né, que eu vou fazer para percorrer esta lista de cima, ó, for x em lista frutas, ou seja, x vai percorrer cada um desses elementos aqui, dessa lista. E aí nós vamos ter o seguinte, né, if, né, que é x, ou if, ou se, né, se x start with, né, ou seja, se ela começa com M, então minha frutas prefixo, que é a minha lista vazia, vai aprender esse x aqui. Certo? No final vamos imprimi-lo. Então, executando aqui, ó. Melancia, manga, melão. De fato, ó, essa não começa, essa aqui começa, beleza? Está na nossa lista. Tomate não começa com M, manga começa com M, melão começa com M. Beleza, manga e melão estão. Tangerina e uva não estão. A gente está conseguindo o quê? De fato, filtrar as palavras que começam com a letra M. Certo? Você pode mudar aqui o M para outro valor. Por exemplo, começa com a letra A. Né? Executar o código, ó. Só abacate. Então, né? Tá funcionando direitinho. Beleza? Então, vamos agora usar a list comprehension. Então, novamente, minha lista de entrada não tem jeito, é meu dado de entrada, esse aqui vai ter que estar no código, tá certo? Mas eu tenho aqui o seguinte, ó, frutas, underline prefixo, igual x for x em lista frutas,
if X start with M. Ou seja, X para X na lista de frutas se o X começar com o M. Então, tente ler o código em português. Isso fica mais fácil, tá certo? Claro que aqui nós utilizamos, não teve jeito, teve que utilizar a funçãozinha start with, né? O método, né? Start with. Certo? Diferente no caso do método append, né, que ele aparece aqui nesse caso, mas ele não apareceu aqui. Né? O append está embutido na ideia do list comprehensive. Certo? Aí, claro, vamos executar para ver se deu certo. Né? Ó, melancia, manga, melão. Né? Que foi com a letra M. Se eu botar aqui a letra A, ó, vamos mudar aqui, ó, só abacate. Aí você pode fazer outros testes, né? Então pode estar rodando direitinho. Aí uma dica que eu venho falando, né, que é o seguinte, ó, podemos ler a seguinte linha de código assim da seguinte forma. Uma lista contendo cada X para cada X na lista de frutos se X começar com a letra M. Que é exatamente o que eu venho reforçando. Tente ler isso aqui em português. Mesma coisa nos códigos de maneira usual, tá certo? Tente ler em português também. Né? O for é o que? Para. O in é o que? Na. Né? O if é o que? É um se. Esse start with é o quê? Começar com. Né? Então, se você conseguir ler em português, quer dizer que você já está até compreendendo de fato, né, o significado dessas palavras de uma forma melhor. Certo? Então, é isso aí. Próximo vídeo nós vamos falar do Dict Comprehension, que essencialmente tem uma ideia muito parecida com o List Comprehension, com a diferençazinha porque no dicionário nós temos chave e valor. Né? Então, aí vai ter uma leve diferença na listagem que a gente vai estar fazendo aqui nessa parte inicial normalmente, tá certo? Então é isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.